Meu amigo, direto no ponto, o que é venda consultiva, William? E você tem alguns exemplos assim palpáveis mesmo assim, para a gente ter esse entendimento, antes de criar esse repertório, entender o que é esse lugar, por que esse nome? Venda consultiva é um método que foi criado na década de 70. Venda consultiva é venda com consultoria. É venda com consultoria. Por que venda consultiva é venda com consultoria? Eu vou te dar exemplos do dia a dia. Vamos supor que você foi a uma loja comprar um paletó e esse vendedor te fez algumas perguntas que normalmente você não ouve em outras lojas. Ele quis entender em que momento que você vai usar esse paletó, por que você escolheu aquela cor. Vamos primeiro no B2C para facilitar. Por que você escolheu aquela cor? E aí, de repente, ele fala, você diz para ele, olha, eu vou usar esse paletó num casamento. Aí ele pergunta, esse casamento vai ser de dia ou à noite? Aí digamos que você falou, vai ser à tarde. E aí ele falou, olha, posso te dar uma sugestão? Normalmente, as cores mais adequadas para aquele horário, e ele vai te dar uma consultoria sobre aquilo. Concorda que ele está te educando? Ele está te ajudando. Está construindo junto, né? Ele está construindo junto e ele está te educando a ter o famoso sucesso do cliente. Então, se eu estou no B2B, por exemplo, e vou comprar uma máquina para minha indústria, quando eu estou vendendo, eu sou um representante comercial, por exemplo, e estou vendendo essa máquina, não só falar sobre a máquina, mas entender sobre aquela indústria, entender onde vai ser colocada essa máquina, qual é a máquina que eles usam hoje. Então, toda vez que eu estou ajudando um cliente a ter uma reflexão melhor sobre aquele produto ou aquele serviço, e essa reflexão que eu estou fazendo com ele está colaborando, está levando conhecimento para ele, eu estou dando consultoria para ele. Então, a venda consultiva ela é melhor do que, por exemplo, a venda praticada por tiradores de pedido. Ah, pois é, eu queria que você falasse um pouco sobre essa diferença, assim, de tirar pedido e fazer esse atendimento mais personalizado, porque não é a venda ainda, mas é uma parte fundamental para esse processo de sucesso, né? Sim. Essa é uma consulta que, e pelo que eu estou vendo até agora, não falou nada do produto. Percebe? O bom do negócio no momento, por isso que aí que vem um repertório. Porque, por exemplo, vamos supor que eu estou indo ao encontro de um cliente. Tiradores de pedido não estão nem aí para quem é o cliente. Ele quer literalmente tirar o pedido, resolver o lado do bolso dele e ir embora. E dane-se o cliente. Ele é pouco comprometido com o cliente. O vendedor consultivo, a vendedora consultiva, faz todo um dever de casa antes, planeja aquela venda para quê? Para que ele possa ajudar o cliente a fazer sucesso. Essa é uma máxima, é uma verdade que a gente não pode esquecer. O que eu estou vendendo para o meu cliente, aquele produto, aquele serviço, fazer sucesso significa aquilo que a dor dele vai ser curada de fato, vai resolver o problema dele, ele fez sucesso. Quando eu não faço isso, quando eu não tenho esses elementos que me garantem, que me dão subsídios para que essa venda seja bem explicada, seja metódica, que essa venda seja cadenciada, eu estou jogando contra. Você falou da questão do repertório. E ouvindo você falar, eu percebo assim, olha o que eu disse, hein? Ouvindo você falar, tem uma questão aí também de ouvir o cliente, né? Porque não adianta você ter aquele repertório, aquele script que você vai aplicar, você vai ajustar. Se o cliente fala uma coisa, você nem percebe, igual guia de turismo em Ouro Preto, né? Se você interromper ele com uma pergunta que não está no planejamento, ele se embola e começa tudo de novo. Sim, sim. Como é que essa escuta a participativa tem grande papel, tem grande diferença nessa venda também, nesse colher repertório? É fundamental a escuta ser ativa e com qualidade, ativa e qualitativa. Então, no momento em que eu dou voz para o cliente, eu estou exercitando um negócio que todos nós falamos aí afora, mas a gente às vezes precisa exercitar mais, que é a empatia. Se você for olhar com detalhes, venda é um exercício de empatia. Vender é muito mais sobre quem está comprando do que sobre quem está vendendo. É mais sobre o outro. Se é sobre o outro, vamos falar mais sobre o outro, vamos ouvir o outro. Então, no momento em que eu estou
fazendo um diagnóstico de dor. Agora eu vou na parte da catequese do negócio, né? Se eu estou fazendo uma sondagem de qualidade, eu faço perguntas, Sim, eu analiso a resposta que ele está me trazendo. Então, tem respostas que você me dá que ela não vem prontinha. Eu preciso, muitas das vezes, inclusive, te ajudar a construir essa resposta. E aí, em 2011, existiu alguém cunhou a seguinte frase: ajuda o teu cliente a comprar de você. O que é óbvio para mim que estou vendendo, não é óbvio para você. Então, nesse momento, eu preciso te ajudar a compreender e eu preciso te compreender. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou fazendo perguntas e vou anotando. E essa anotação, um vendedor que pratica venda consultiva, se ele fez o dever de casa na pré-venda, ele entendeu com quem que ele ia se reunir. Vamos dar exemplo prático. Vou me reunir com o diretor comercial de uma multinacional para falarmos sobre treinamento de vendas para a equipe dele. Vamos entrar no repertório. Ok. Eu preciso de pelo menos 3 repertórios. Eu preciso estudar 3 repertórios para que eu possa estar, de fato, mais preparado para essa reunião. Primeiro repertório. Então, digamos que é uma multinacional da indústria farmacêutica, por exemplo. Primeiro repertório interno, eu chamo de interno. Quem que é o repertório interno? Então, digamos que eu vou olhar para o meu CRM, vou falar, bom, tem uma reunião com o Capanema, que é diretor comercial lá da empresa do segmento farmacêutico. Eu falo, olha, eu olho para o meu CRM e falo, eu tenho Capanemas aqui dentro? Tem registro de indústria farmacêutica aqui? Tem 2. Opa, já vendemos para 2 indústrias farmacêuticas. Eu vou olhar, o que eles consumiram conosco da nossa empresa de treinamento? Já tem uma trajetória ali, um histórico, tem um background ali de informações que eu preciso entender. Que dor essas outras indústrias apresentaram que nós resolvemos? Quem atendia essa conta? Se é o João, eu falo, João, tudo bem? Rapaz, eu tenho uma reunião depois de amanhã com a indústria farmacêutica, eu vi aqui no CRM que você já atendeu a indústria farmacêutica. Me conta um pouquinho sobre eles. Tá vendo? Eu estou aprendendo com a informação que eu tenho dentro de casa. E muitas empresas ou têm a informação e não usa, ou tem o CRM subutiliza, ou a informação que todo mundo está imputando naquele CRM não é qualificada. Não tem qualidade. Né? Só coloca um nome e um contato, não tem um histórico. Você lembra da época que alguém falava assim, põe 99 que passa? É tipo isso. Né? Tipo assim, e às vezes tem vendedores que falam, mas para que eu tenho que preencher isso? Amigo, tem essa resistência. Irmão, né? De profissão, como diria um colega nosso aí em São Paulo. Cara, vamos entender o seguinte, essa informação, um diretor comercial me convenceu uma vez, eu tomei uma chamada de um chefe uma vez, que ele falou comigo, e eu era preguiçoso para preencher CRM. E aí, ele me chamou uma vez e falou comigo, década de 90, isso. Ele falou assim, William, senta aqui. Você lembra daqueles computadores que tinham uns tubos grandes, assim, que eram os 486, né, aqueles bitelo? Aí ele falou, senta aí. Ele falou, vamos falar sobre o cliente tal. Eu falei, vamos. Ele falou, abre o CRM. Na época, acho que nem era CRM, era um DOS que tinha lá, que a gente enfiava um monte de informação lá. E ele falou, como é que foi a visita sua lá? Eu falei, foi boa. Aí ele falou, o que você escreveu? Eu falei, escrevi que foi boa. Aí ele falou, deixa eu te contar uma coisa, sabe por que eu preciso que você dê mais qualidade nesse texto seu? Eu falei, por quê? Ele falou assim, eu vou te falar de um jeito que você pode até ficar assustado, mas é real oficial, beleza? Tá bom. Se você morrer amanhã, William, e se eu botar alguém aqui para atender essa carteira, eu não vou precisar de pedir para essa pessoa visitar toda a carteira. Se você tem informações boas ali, a realidade do que está acontecendo lá no campo, a gente aprende. Então, o primeiro repertório, né, para essa reunião que eu tenho com o diretor comercial de uma indústria farmacêutica, eu vou olhar se eu já atendi empresas daquele segmento. Vamos para o universo que é seu, íntimo seu, dos imóveis, né? Poxa, eu vou encontrar amanhã um casal recém-casado. Eu olho para o meu repertório e falo, eu já atendi casais recém-casados? De repente, eu cheguei a seguinte conclusão que não. Eu posso perguntar para um colega, você já atendeu? Por mais que alguém diga, mas é a mesma coisa. Deixa eu te contar uma coisa, tirador de pedido pensa assim, é a mesma coisa. Coloca todo mundo no mesmo lugar. No mesmo lugar, e cara, não tem qualidade nisso. Então,
primeiro repertório interno. Segundo repertório de mercado ou externo. Lembra que eu vou reunir com o diretor de uma indústria farmacêutica. Como é que está o segmento indústria farmacêutica agora? Ah, sim. Você está falando um olhar que sai da reunião, Sai né? Vai para o mercado, Isso, né? eu vou olhar Concorrência, inclusive. como é que está o mercado. Então, eu descobri, por exemplo, que o segmento cresceu, vamos dar um exemplo aqui, cresceu no primeiro semestre de 2024, o segmento dele cresceu 8%. Eu falo, pô, essa informação é importante. Uhum. Quem são os principais players, aí subnichando, do segmento dele? Como é que está esse pessoal? Eu estou me preparando. Uhum. E o terceiro repertório, esse eu espero que você tenha, é melhor, a empresa espera que eu tenha, que é repertório de produto. Nada mais lamentável do que você chegar, vamos no B2C primeiro, chegar numa loja e perguntar, você sabe que tecido que essa camisa? Só um minutinho que eu vou perguntar, Amigo, deixa eu te contar uma coisa, o que você faz aqui além de ser um menino de recado? Porque até agora não veio uma informação de você para mim, você está sempre pedindo para alguém. A questão técnica, então, é fundamental. Não estamos excluindo o conhecimento técnico do produto, ou qualquer que seja. Lembra, estamos acrescentando. É né? um dos três. Ok. É um dos três repertórios. Repertório de produto. Repertório de serviço. Eu vendo serviço, por exemplo, eu vou vender serviço, vamos no B2B. Poxa, eu vou vender para uma empresa que é do segmento plano de saúde. Eu preciso entender como é que está o segmento plano de saúde hoje. O que está acontecendo no mercado? Muito bem. Então,